Fala comigo, seus Tralhas, sejam bem-vindos ao canal Tralhas Fute Clube. E hoje, meus amigos, mais uma vez, Mengão na área. Antes de falar do Mengão, eu vou falar pra vocês o seguinte: aquela humilhação de sempre, de classe. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comente, fique à vontade, o canal é de vocês, irmão. Aproveita esse momento enquanto nós podemos comentar, dar atenção para vocês. Depois vai ficar ruim. É ou não é, meu amigo? É isso aí, pessoal. É isso aí, Fernando. Tem que aproveitar agora, dar aí o seu like, dar a sua curtida aí no nosso canal. E a gente tá na meta, né? Vamos tentar chegar na meta até o final do ano, né? Vamos tentar, meu amigo. 50 inscritos. Pô, não é nada, gente. Pô, pelo amor de Deus, pô. Não é nada. 50 inscritos, rapaziada. Nos ajude a crescer. Façam parte do processo, beleza? Futebol aqui, a discussão é de futebol raiz, mano. A resenha pura. Rapaziada, tamo junto. Samuca, bem-vindo, irmão, mais uma vez. Mais um episódio aí do nosso Tralhas Fute Clube, né? Hoje a gente tem bastante assunto para falar, né? Tem a final aí tão esperada que a gente estava desejando. Vamos ver o que vai sair de bom aí na nossa resenha hoje. Show de bola, meu amigo. Samuca, você já adiantou o assunto. Final do Mundial, Mengão, quarta-feira, 2 da tarde. Amigo, virou até feriado, irmão. Sabadão, rapaziada, vai sair mais cedo pra poder ver o jogo do Mengão, meu amigo. Delibere sobre, irmão. Isso aí merece um feriado com certeza, porque não só quem é flamenguista, mas quem gosta de futebol vai parar para assistir esse jogo. Falando esportivamente sobre isso, eu acho que vai ser um bom jogo, um duelo de duas equipes que estão bem qualificadas, né, no cenário aí mundial. O Flamengo já se estruturou, né? Hoje já é uma realidade, então tem jogadores, como a gente vem falando, né? Jogadores experientes, jogadores de seleção, PSG aí com os melhores jogadores do mundo. Então, assim, são duas escolas diferentes, né? A escola da Europa e a escola aqui do Sul-Americano. Então, assim, vamos ver, tem tudo para ser um jogaço. Acredito muito na vitória do nosso Mengão, estou muito confiante nisso. Acredito que dessa vez a gente vai trazer aí esse Mundial para a gente e esperar que o Flamengo entre concentrado. Como a entrevista do Luiz Araújo falou, o Flamengo não vai abrir mão de jogar do jeito dele, em hipótese alguma, vai manter o estilo de jogo, mas com mais atenção do que teve contra o Bayern de Munique, evitando os erros, principalmente na defesa. Então, assim, se a gente conseguir fazer esse jogo perfeito, a gente tem grande possibilidade de ganhar. E não só ganhar, que eu acho que não é só ganhar, é ganhar e jogar bonito, né? Ganhar e ficar recuado e esperar o PSG. Eu acho que tem que ser um jogo de duas equipes grandes, meu amigo. E outra, Samuca, o jogo tem que ser o jogo de erro zero, né? Cá entre nós, erro zero. Porque contra o Flamengo, o Flamengo jogou contra o Bayern de Munique. Perdemos em 2 erros do Luiz Araújo, praticamente, né? Não vou crucificá-lo também. Ele tentou tirar a bola, ele recuperou e tentou tirar, não conseguiu tirar com a força suficiente. E a outra foi, de fato, um erro dele individual. Mas era o Bayern de Munique. Em outro momento, o Chelsea, né, ganhou de 3-1. Para mim, foi a melhor partida do ano do Flamengo. Assim, disparado, foi um time europeu. Foi o Chelsea que, uma semana depois, ou semanas depois, ali, conseguiu chegar no título mundial. Então, o Flamengo conseguiu ganhar o campeão mundial, né? O futuro campeão mundial naquele momento, né? E a gente não tem... Eu, particularmente, estou sem parâmetros para dizer assim, pô, o Flamengo vai jogar como jogou contra o Chelsea. Ou vai jogar contra o PSG como jogou contra o Bayern. Então, ainda fico naquela coisa ainda, meu amigo. Qual vai ser o Flamengo que vai jogar contra o PSG? Vai ser o Flamengo do Bayern ou vai ser o Flamengo do Chelsea? Eu tenho essa dúvida ainda, e você, meu amigo? Então, como eu falei, eu acredito que a gente vai fazer um bom jogo, né? Eu acho que contra o Bayern de Munique você falou os dois, meu amigo, mas eu acho que os 4 gols que nós tomamos foram gols de erros nossos. O gol contra do Pulgar, o outro que, se eu não me engano, acho que é o Arrascaeta, que perde a bola no meio de campo de uma forma muito fácil. E os 2 gols, que o Luiz Araújo, assim, não teve culpa, caiu na perna direita dele, mas acabou
chutando no pé do adversário, aí deu a possibilidade de um chute que teve um desvio ainda, esse chute ainda teve um desvio no zagueiro que acabou dificultando mais a defesa do Rossi, que provavelmente ele pegaria esse chute, e teve aquele lance lá, o último lance do Luiz Araújo, que ele tentou sair driblando e o Kane foi lá e fez o gol. Mas assim, eu acredito muito que a gente vai entrar focado. Acho que no jogo contra o Chelsea a gente mostrou bastante resiliência e muito poder mental, porque sair atrás, jogando com uma grande equipe da Europa, que é o Chelsea, e você não se intimidar, você ir para cima, e isso muito bem organizado, porque o Flamengo não foi para cima desesperado e deu oportunidades para o Chelsea, não. O Flamengo jogou bem, deu poucas possibilidades para o Chelsea durante o jogo e fez o dever de casa, que é o que ele sabe fazer, que é gol. O Flamengo tem, aí a gente vê no Brasileiro, o melhor saldo de gol, o melhor ataque. Então, assim, eu acredito muito que vai entrar a equipe. Eu acho que não vai ser nem a equipe contra o Chelsea, nem a equipe contra o Bayern de Munique. Eu acho que vai ser a equipe contra o Paris Saint-Germain. Vai ser uma equipe que soube lidar com os erros, e que bom que viveu esses erros, que agora a gente consegue colocar em prática, não errar, entrar focado, e isso serve de inspiração, serve de dedicação para quem está lá em campo. Então é isso, meu amigo. Acho que vai ser um jogo totalmente diferente, um jogo único, e que, se Deus quiser, a gente vai sair com essa taça aí. Samuca, e o que falar da diferença? Eu particularmente acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente tem sei lá, não sei se eu posso dizer o poder de bajular os outros em desfavor dos nossos, né? Eu acho que o que falta para os times brasileiros no geral, vou colocar mais os times que estão em evidência, vai, Palmeiras, Flamengo, talvez ali sei lá, um Atlético Mineiro, vai, assim, com bastante força de consciência e, sei lá, Botafogo, que está no momento ali, estava numa boa ascendência e esse ano já não foi tão bom, mas vamos colocar o Botafogo, vamos botar aí Flamengo, Palmeiras, Botafogo e o Atlético Mineiro, vai, são os times aí que se consideram mais fortes, né? É, eu acho, cara, que é questão de, sei lá, de vivência, entende? Eu acho que talento, talento, obviamente, o time europeu, ele tem jogadores talentosos, assim, tem. Mas a maioria dos jogadores são jogadores bem, assim, meia boca, entendeu? Vamos colocar aí de 50 jogadores aí, sei lá, eu tenho, num universo de 50, tem 10 super craques, vai. O cara que faz a diferença no time. E no mais é um conjunto. Então o time europeu ele é superior ao time brasileiro, ao time sul-americano no conjunto. É um time mais forte, é um futebol disputado com mais, sei lá, com mais veemência, com mais força, né? Tanto que isso é verdade que o Flamengo sofreu com o Bayern de Munique jogando, tentou jogar de igual para igual, não conseguiu porque a todo momento o Bayern de Munique estava ocupando um espaço do campo que a gente não entendia, cara. Parecia um outro jogo. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu competir com o Bayern. Então, eu acho que hoje a diferença está na vivência, cara. Se o Flamengo jogou 3 partidas contra essa terceira partida contra o Europeu. O Flamengo ganhou uma e perdeu outra. Vai jogar a terceira contra o PSG. O que também pode fazer muita diferença lá na frente. Por exemplo, jogar eu acho que também as coisas também já não são mais como eram, por exemplo, sei lá, 6, 7 anos atrás, por exemplo, onde o Sul-Americano entrava na semifinal já com a obrigação de vencer. Hoje eu já não acho assim. Hoje, como o Sul-Americano ele voltou uma fase, ele já não entra com aquela pressão de, pô, cara, vou ter que ganhar a semifinal, porque se eu perder vai ser vexame. Não, cara. Vai pegar um time forte, como o Flamengo pegou, foi o Cruz Azul, agora pegou o time mais fraco, que foi o Pirâmides, e agora vai jogar na final e vai pegar o time mais forte da Europa. Eu acho que hoje esse peso do Flamengo ele cai por terra. Não é aquele peso do Internacional e o Mazembe, por exemplo, que foi aquela surpresa toda. Não, não foi isso. Não vai ser isso também com o Flamengo. É claro que o Flamengo não pode dar um vexame contra o PSG. Né? Isso aí eu acho que não vai acontecer. Mas, o Flamengo, sei lá, o PSG é o favorito, claro, da partida. Para mim, ele é 30-70. Mas hoje eu consigo enxergar um Flamengo competitivo contra o PSG. Ao contrário que, por exemplo, o Santos versus Barcelona.
entendeu? Que o Santos tomou uma sapecada do Barcelona. E assim, o Barcelona jogou um treino, entendeu? E hoje não, o Flamengo vai na condição de competir com o PSG, cara, que também não tá numa grande fase. Não vai com seus melhores jogadores também, vai com a sua força ali, sei lá, secundária, vai com time misto, né? Se é que se passar dessa forma, para jogar com o Flamengo. E mesmo assim, eles estão respeitando o jogo. Eles vão lá para jogar o jogo. E o PSG é o favorito, sim, do confronto. Mas o Flamengo ele vai conseguir competir com o PSG. Porque o Flamengo hoje tem jogadores que jogaram, cara, que eram europeus, cara. São jogadores europeus que estão no Flamengo hoje. Entre aspas, né? São jogadores, tem o Saul, tem o Jorginho, que há 3 anos atrás era o terceiro melhor jogador do mundo. Tem o Alexandre, que tem experiência ali há muitos anos na Juventus. O Danilo, bicampeão da Champions com o Real Madrid. Tem jogadores ali que estão em excelentes fases, ali como, por exemplo, o Léo Pereira. O Rossi está em uma excelente fase também. Muita segurança ali na zaga. No ataque, talvez tenha ali o Carrascal, tem ali o Bruno Henrique que está numa fase boa também. O Pedro está retornando. Então o Flamengo tem condições de jogar de igual para igual com o PSG. É claro que não vai cometer, esperamos nós, que não vai cometer os mesmos erros que cometeu contra o Bayern. Porém, eu acho que o jogo, ele e até a história do Flamengo nesse ano nos mostra que o Flamengo sim tem condições de disputar esse Mundial contra o PSG e poderia ser qual o time que for, entendeu? Porque a gente não pode também ficar nos limitando porque o fulano de tal diz que o europeu fica manjando ovo de europeu. Não, cara, a gente tem um time que tem uma qualidade ímpar. A gente não fala que o Flamengo é um time europeu no Brasil. Então o Flamengo tem condições de disputar com o PSG, que seja quem for, pô. Entendeu? Não tem essa. Então, é isso aí mesmo. Eu concordo muito com você em tudo que você disse aí. Eu acho que foi bem sensato. Seria mais ou menos a minha linha de raciocínio. A minha divisão, acho que em porcentagem, eu ainda acho que seria um pouco maior. Acho que seria 60-40 o PSG. É claro, assim, eu acho que eles têm o favoritismo. Eu acho que isso que você falou, realmente, a gente pesa muito a questão da diferença, mas eu acho que isso vai mais da diferença financeira, né? Do que o investe o clube, de quanto eles pagam Não seja tem como competir também, né? Não tem, assim, Nenhum time aqui do Salame compete com o time europeu com relação, ainda mais o PSG, que tem um dinheiro lá dos mercenários lá dos árabes e tal, cara, e a nossa moeda não ajuda, então tudo isso são fatores que distanciam o time do outro. É complicado mesmo essa parte financeira. Então, assim, mas tirando a parte financeira, falando de futebol, como você mesmo falou, nós temos jogadores muito experientes. Tirando os que você falou, temos jogadores de seleção, aí os uruguaios, Varela, o Pulgar, que é jogador de seleção do Chile, a Rascaeta, nem se fala, tipo Carrascal, tem o Samulino, que vai para a seleção também, não sei se vai entrar o Samulino ou se o Everton Cebolinha, mas os dois entrando ali, eu acredito que vão fazer grande diferença. E assim, eu acho que a gente só vai conseguir tirar esse parâmetro que as pessoas têm do time europeu para o time sul-americano quando a gente jogar de igual para igual e falar assim, ó, pronto, olha, não é mais como era antigamente. Hoje vocês vão vir aqui e hoje vocês vão ter que correr para ganhar o time sul-americano. Vocês não podem jogar mais como treino, porque hoje o time sul-americano está qualificado. Então, assim, o que me preocupa muito é que o Flamengo ele é muito habituado a entrar com favoritismo, né? O Flamengo, em todos os jogos sul-americanos, ele entra como favorito. Então, é diferente. Ele entra no jogo um pouco mais confortável, porque ele entra calmo, porque ele sabe a superioridade que ele tem do time adversário. Hoje, na quarta-feira, no caso, vai ser o contrário, né? Nós vamos entrar aí sendo coadjuvante e vamos ver como é que eles vão assimilar essa questão. Porque, assim, eu acredito que experiência não falta no time, eles vão saber jogar esse jogo. Eu acho que o Felipe Luiz também já tem uma estratégia, isso de muito tempo. Eu acho que ele já pensa no PSG, por mais que ele não fale, por mais que ele fale, meu foco é o próximo jogo, mas ele está estudando PSG já tem tempo. Então eu acredito que ele vai fazer algo diferente para surpreender não só o PSG, mas como
como todo mundo vai apresentar futebol, e acredito aí que ele vai, para mim ele já está no hall aí dos melhores técnicos do mundo, mas ele vai carimbar aí a passagem dele bem vitoriosa com esse título que ainda falta para gente. Sim, porque eu particularmente eu não consigo entender. Por exemplo, vamos fazer um cara a cara aqui, vai. Aí tu vai colocar, sei lá, o Jorginho versus o Vitinha, vai, um exemplo. Ou o Jorginho versus qualquer outro jogador lá do PSG. Aí, quando é contra nós, por exemplo, um jogador, vamos supor se o Jorginho jogasse no PSG. Um exemplo. Aí vamos fazer um comparativo do Jorginho com algum jogador do Flamengo. Pô, o Jorginho é melhor jogador. Agora, porque ele tá num time brasileiro, aí o cara perde todo o talento. Aí aí, porque o cara é europeu, aí num cara a cara, pô, o europeu vai ganhar o cara que era o melhor jogador, cara. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o terceiro melhor jogador do mundo. Aí, isso que eu não consigo Acaba entender. pesando o time, né? Cara, isso que eu não consigo entender nesses cara a cara, maluco. Tá sendo coisa de doido, cara. Aí o cara. Aí a gente tenta fazer uma coisa, uma análise aqui mais. Sei lá, tenta fazer uma coisa mais imparcial. E, de fato, a gente, como flamenguista, vai querer sempre puxar pro nosso lado. Não, cara. O Flamengo hoje, como você disse, o Flamengo hoje ele vai entrar no jogo sem um peso do seu favorito do jogo, da partida, né? Pode ser bom? Pode, porque ele não vai ter aquele compromisso de, de ser o favorito ou aquele time que, pô, cara, não. Ele vai entrar como um coadjuvante na partida. Claro, não vai ser esperamos que não seja um mero coadjuvante também, né? Ele vai entrar para ganhar, mas ele não vai entrar com peso de seu favorito. O favorito é o PSG, né? É o PSG que é um time que cai entre nós que não tem história nenhuma. A história dele foi construída tem 5, 6 anos atrás. Vamos começar por aí, entendeu? Então, é um time que é o que é hoje por conta do dinheiro. Hoje o dinheiro movimenta o futebol. Quem não tem vai ficar chupando o dedo, entendeu? Mas eu não consigo entender, cara. Na minha cabeça isso não entra, entende? O jogador, para mim, o Flamengo hoje também tem jogadores que são jogadores que jogaram na Europa até pouco tempo atrás. O Jorginho, há menos de um ano, estava no Arsenal, jogando no Arsenal, entendeu? Então, são jogadores rodados, vividos. São jogadores com talento Eu vou fazer uma só para analogia poder aqui. disputar a partida desse calibre, né? Então, vou fazendo uma analogia do que você disse aí. É basicamente assim: as pessoas, de um modo geral, eles comparam muito fase. Só que você não tem como comparar a fase do PSG com a fase do Flamengo, porque são campeonatos diferentes. E aí entra naquilo que a gente falou: o europeu sempre vai ter vantagem, porque a gente sempre vê o futebol europeu acima do futebol sul-americano. Então, eles já entram com essa vantagem. Então, tipo assim, teoricamente, eles já estão numa fase que é muito melhor que o Flamengo. É como, por exemplo, pegar o time do Botafogo, vou pegar lá a zaga, o Barbosa. O Barbosa está no Botafogo esse ano. Ano passado ele era o melhor zagueiro, com certeza que o melhor zagueiro do Flamengo. Colocaria ele lá. Hoje ele não ganha nenhum zagueiro do Flamengo, nem os reservas do Flamengo. Porque é uma fase que o time está vivendo. E aí é esse comparativo. Porque o PSG ele tem uma fase já histórica porque ele joga um campeonato europeu. Então, quando você vai fazer um confronto, tu vai olhar, o PSG tá jogando lá o francês, que para mim é muito mais fraco não, mas é mais fraco que o Campeonato Brasileiro. E assim, aí ele tá lá em cima, aí ele vai falar, não, mas o PSG é líder do francês. E vai comparar com qualquer um aqui, tipo assim, aí entra essas discussões que para mim vai muito questão do mérito porque são europeus. Mas é como eu falei, eu acho que isso só vai cair em terra, esse tabu aí, quando o sul-americano começar a fazer jogos, bater de frente. Já fizemos isso no Mundial, o Fluminense ganhando lá o Inter de Milão, né? Jogo contra o Borussia ele empatou também. Palmeiras fazendo bons jogos, Botafogo também ganhando até o próprio PSG. Então, assim, é nessa rotina que a gente vai começar a tirar esses mitos aí que o futebol europeu está muito acima do futebol sul-americano. Eu acredito que sim, financeiramente, assim, ainda falta muito para a gente alcançar,
Mas agora, em questão de técnica, de tática, de jogador por jogador, assim, alguns times brasileiros, como você mesmo falou, que estavam em boas fases, tipo Flamengo, Palmeiras, a gente se for o Atlético Mineiro esse ano não fez uma boa campanha, mas é um time que está sempre chegando na final, está sempre disputando algum título, o próprio Botafogo. Então, assim, são times que, se reforçando, eles podem chegar a uma final e podem fazer uma diferença, seja com o time europeu ou seja com qualquer outro time, porque ali dentro de campo o que vale é a qualidade dos jogadores. E eu acho que, tipo assim, se fosse assim, a gente vai para uma Copa do Mundo aí agora, o Brasil não teria chance nenhuma porque os jogadores brasileiros são ruins. Então, não é bem assim, né? É E melhor ao contrário, seleção, né? cara. Pra Exatamente, ao mim, contrário, pra mim é melhor seleção. Entendeu? A a seleção seleção, tem mais talento. a seleção brasileira é sempre favorita, né? Então, assim, Ela sempre entra como favorita na Copa porque sempre tem os melhores jogadores. Pra mim, a safra do Brasil sendo a mais fraca ou a mais. Cara, pra mim ela é superior a 90% das safras das seleções que estão aí, cara. Entendeu? O que diferencia uma equipe da outra é simplesmente a vivência, cara. São os jogos, a dificuldade dos jogos, são os países, as ligas, entendeu? É um cara que joga na Premier League, que é uma liga muito forte, é um cara que joga na Espanha, né? Então, para mim, o que diferencia. E hoje o Flamengo se coloca numa situação de, por exemplo, é, é, pô, eu joguei com o Chelsea, eu joguei com o Bayern, eu estou jogando com o PSG. Cara, ano que vem eu tenho que fazer força para poder voltar a jogar com o europeu de novo. Eu tenho que criar, eu tenho que virar, eu tenho que tornar isso uma rotina assim pro exatamente. meu clube. Porque essa vivência são os jogos que vão diminuir essa diferença, cara. É o time do Flamengo, ó, que já sabe que como funciona o jogo do PSG. Por isso, tudo bem que a gente vai chegar num momento diferente da temporada. Hoje, os papéis se inverteram, o europeu vai estar em meio de temporada e nós estamos em final de temporada. Então, isso talvez pode pesar. Acredito que nesse sendo um jogo apenas, acho que não vai fazer tanta diferença assim, a não ser que o jogo ele esteja numa rotação, sei lá, elevadíssima e aí o Flamengo não vai conseguir acompanhar porque não tem perna mais, cara. São 78 jogos, né? Agora, se for um jogo naquele que a gente está pensando que vai ser mais brigado, mais truncado, aquele jogo mais assim, Flamengo esperando um pouquinho mais, tudo mais, não vai ser aquele jogo que a trocação, acho que não vai ter nem como o Flamengo fazer a trocação toda, porque trocação com trocação, o PSG vai sair melhor, porque tem jogadores melhores, mas hoje dá para se comparar o Flamengo com. O Flamengo dá e sobra, cara. Se o Flamengo disputasse o francesão, ia chegar ali, ó, terceiro, segundo, ia brigar com o PSG, porque tem elenco para isso. Os outros não tem, cara. Fica chupando o dedo, cara. O PSG dispara de braçada na liderança, ganha todo ano, porque é um time que só tem aquilo ali e disputa sem fazer força, né? Porque o elenco dele é um elenco que permite isso, né, cara? Esperamos que brevemente a gente também, é, sei lá, dispare aqui também aqui no Brasileirão, né? A tendência é que seja essa, mas é um pouco mais difícil porque os times aqui são mais, sei lá, tem mais tradição, né? São mais competitivos, né? Enfim, tem tanta coisa aí que a gente pode melhorar nisso aí, né? Mas, meu amigo, algum palpite, meu amigo? Vai se arriscar? Cara, meu palpite já falei para você, 2-0 Flamengo, um gol do Pulgar e um gol do Luiz Araújo, para redimir contra o Bayern de Munique e eles chegaram aqui como herói e acabou, o título é nosso. Meu amigo, eu tô achando que vai ser um jogo difícil, meu amigo. Se eu deixar meu palpite aqui, você não vai acreditar, meu amigo. Vai ser 2-1, meu Fala aí, amigo. eu gosto Vai do teu ser dois palpite a difícil, um. cara. Vai ser 2-1. Tô achando que Tá vai ser bom, tá dois a bom. um. Esse foi difícil mesmo, esse foi Esse foi difícil de difícil, não dá verdade. nem pra poder dar o migué aqui, meu amigo. Não tem como eu falar 4-0, meu amigo. Vai ser difícil, vai ser 2-1 Esse Flamengo. não tem como ir além não, né? Não tem como. Pra mim o Luiz Araújo vai fazer o golzinho dele. Vai deixar o golzinho dele. É, e ali, você falou Pulgar, meu amigo. Pra mim vai ser ali o. Eu tô achando que
Vai ser um do Jorginho de pênalti, meu amigo. Arrasca merece, né, cara? Pô, com o passe do Arrasca, inclusive, hein? Vamos ver. Vamos ver. Meu amigo, Brasil, enquanto a gente tá discutindo aqui o Mundial, né? A Copa do Brasil tá comendo solta também aí. Ontem, Vasco se classificou juntamente com o Corinthians para a final. Tem alguma coisa para considerar, meu amigo, sobre esses jogos, meu amigo? Então, vai ser um jogo disputado, né? Assim, historicamente, o Corinthians tem muita vantagem sobre o Vasco, né? Os próprios vascaínos, eles já preferiam pegar o Cruzeiro do que pegar o Corinthians. Mas, assim, história é história, a história ficou para trás, o que vem daqui para frente é diferente. Eu acho que são dois times que não vêm em uma boa fase. E, para mim, honestamente, eu acho que para o Vasco ter uma condição melhor seria pegar o Corinthians do que pegar o Cruzeiro, que para mim o Cruzeiro tem mais time que o Corinthians, tá mais organizado que o Corinthians. O Corinthians tem um time bom, tem um elenco bom, mas assim, deixou muito a desejar nessa temporada, assim como o Vasco também, né? Poderia ter feito uma campanha melhor, mas acabou ficando bem aquém do que a própria torcida deles esperava. Assim, vai ser um jogo bem equilibrado, eu acho que pelo nível das duas equipes, eu acho que estão ali, eles estão bem equiparados, né, em questão de... E aí vai na raça, eu acho que vai quem souber aproveitar as melhores oportunidades. Quanto o jogo contra o Fluminense, o Vasco até jogou um pouco melhor que o Fluminense. O Fábio fez umas duas defesas ali que salvaram o Fluminense, talvez ali de um empate. E, sim, e no pênalti, o Vasco foi coroado aí com essa vaga. Então é aquilo, cara. São dois jogos. O primeiro jogo é lá, o Vasco decide em casa. Souber fazer um jogo fora bem concentrado, chegar aqui, trazer pro Maracanã, acredito que o Vasco possa até levar esse título aí. Talvez seja, nem sei quanto tempo que o Vasco não ganha o título, faz tempo que eu não vejo o Vascaíno comemorando, mas assim, é a chance real deles, então eles vão ter que entregar tudo dentro de campo, entregar a vida, entregar tudo, porque é uma oportunidade única, até de poder se reestruturar para o ano que vem. Entendi, meu amigo. Assim, o time do Vasco, cara, eu particularmente, assim, zoeiras à parte, né? O time do Vasco, eu acho que ele. Assim, cara, eu não vou ser imparcial aqui, cara. O Vasco, cara, é um time que tem história, né, cara? Eu acho que essa fase do Vasco aí de 20 anos, sei lá, sem conquistar um título de expressão, cara, ele não. E rebaixamento também, né? É incompatível com a história do Vasco, cara. O Vasco tem uma linda história, né, cara? Eu acho que o Vasco ele precisa de um presidente que de fato coloque ele no seu devido lugar, entendeu? O Vasco tem tamanho para poder se pelo menos se organizar minimamente e disputar minimamente algum título, cara. Entende? Eu tô falando isso por. Pode falar. Assim, rapidinho, só para pegar o embalo aí que tu falou. E eu sinto falta da rivalidade do Flamengo e Vasco, que era uma Sim, cara. rivalidade absurda. Hoje, Sim. o Vascaíno é rival do Flamengo, Né, mas não, o Flamengo não. não é rival do Vasco. O Vasco não é rival do Flamengo mais. O Vasco, para mim, o Vasco é freguês do Flamengo. Então não tem aquela competitividade, sabe? Eu admiro. Hoje, nosso rival é o Palmeiras, é um time de São Paulo. Tipo, não faz nenhum sentido. Então, assim, é o que você falou. Precisa de alguém ali que faça uma boa gestão para poder ver se o Vasco volte aí a começar pelo menos a disputar os títulos, né? Cara, eu não acho o Vasco, cara, sem brincadeira, nem merecedor de estar nessa final. O Vasco, cara, fez uma Não. campanha. Eu acho que ele fez uma campanha, cara, de ter tomado 60 gols no Campeonato Brasileiro, cara. Uma das piores defesas, sei lá, do país ali, sei lá, em uma década, cara. Entende? É um time que não tem organização na sua instituição, Vasco, e isso é claramente passado para o campo, né? Então você percebe que hoje, fora a história do Vasco é uma história linda, cara. Poxa, eu acho que merecia
merecia de ter cartolas ali, ou sei lá, cartola acho que é uma palavra meio ultrapassada, mas ter gestores que possam levar o Vasco para um lugar minimamente digno, cara. Minimamente. Eu não acho justo, mas o Vasco tá ali, conseguiu chegar aos trancos e barrancos na final. Entendeu? Espero, cara, sem sombra de dúvida, que espero que ganhe, cara. Espero que ganhe, cara. A torcida do Vasco, cara, sofre há pelo menos 20 a 25 anos, cara, sem ganhar um E, título, um título, sei lá, decente. Até em 2012, quando ganhou, no ano seguinte foi rebaixado, cara. Entendeu? Então, assim, e só para só para é, só, só cara, reforçar também, o Mirassol ele igualou o Vasco em quantidade de jogos dentro do G4, sendo que o Vasco participa aí desde a era dos pontos corridos, participa do Campeonato Brasileiro, e o Mirassol em uma temporada já conseguiu o feito do Vasco em todas essas temporadas. Então, tipo, tu vê como que o Vasco ele vem, né, remando aí para tentar fazer uma força, fazer uma frente, mas assim, cara, é um time vamos ver o que vai ser, né? é um time que busca. É assim, eu quero ver os times do Rio competindo, cara. Ou você acha que eu não me orgulho, por exemplo, de ver Fluminense campeão da Libertadores em 23, Botafogo em 24, Flamengo em 25, entendeu? Pô, há pelo menos 7, 8 anos, o Paulista se orgulhava. Pô, o Carioca é. Não tem. Os times carioca não são parâmetros por times paulistas. A E a gente discussão era ficava com essa. raiva, tá? E A gente a ficava gente com ficava. raiva. Cara, e assim, hoje é o contrário. Hoje o Palmeiras que leva os times do São Paulo nas costas, cara. O São Paulo tá envolto de crise agora. O Santos quase foi rebaixado. O Mirassol também foi um suspiro ali depois de algum tempo. É, tem o próprio Corinthians também que tá rateando, que sabe, que não paga ninguém e tá lá na semifinal, na final. Então, assim, são times que vivem de momento, né? O Corinthians vive de momento também. É um time que não pagou ninguém, cara. Time que tomou transfer ban há pouco tempo. É um time que, caraca, não pagou Ranieri do Curitiba. O Curitiba tá na segunda divisão tem 2 anos e o Corinthians não pagou o Ranieri, cara. Tá lá, o Ranieri jogando, titular, e o Cuiabá tá lá na segunda divisão. Entende? E é isso que eu não consigo entender. E agora, para poder complementar tudo isso, esse ano 2026 vai ter o fair play financeiro. Aí que essa distância tende a aumentar ainda mais entre o Flamengo, Palmeiras e os demais times. Cara, quem não pagar, cara, vai sofrer. Quem não pagar não vai conseguir competir minimamente. Entendeu? Então, hoje, o, 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 o Brasil passa por essa transição que já está, ó, atrasado, ó. Já deveria ter acontecido há muito tempo, ó, muito tempo, para acabar essa farra desse pessoal aí que só querem saber de comprar e não querem pagar, entendeu? Daqui a pouco tá lá o Santos contratando fulano, agora estão falando que o Santos quer pegar o Gabigol, né? Que isso vai ser assunto mais para frente aí. Então o Santos quer pegar o Gabigol. O Santos não tem dinheiro para pagar nem o salário do time, cara. Quer lá contratar Gabigol, mano. Entende? Então são essas situações que a gente não conseguiu. Que o futebol se tornou, o brasileiro se tornou assim, dois extremos, cara. Tem os times que estão saneados, o Flamengo, o Palmeiras, coloca o Mirassol, coloca o Bahia, coloca até o Fortaleza que caiu. Esse ano, né, do Fortaleza foi um ano difícil, mas o Fortaleza estava lá organizadinho, bonitinho, né? É, o Fluminense está numa tocada também aí de querer se organizar. O Botafogo também está muito dependente também do John Textor, né? Então, mas está ali na tocada de se organizar. E os times do São Paulo, cara, tem um Palmeiras, tem um Mirassol e o Corinthians devendo o estágio porque não paga. Todo ano eles refinanciam o estágio, porque não consegue cumprir um acordo. O Santos não paga nada, não paga ninguém. Deve salário, faz isso, faz aquilo, faz manobra para poder ter um jogador, mas está devendo Deus e mundo também. E aí já estão custando até fazer em obra de estágio, né? E não consegue pagar ninguém, mas está devendo lá o jogador, mas quer fazer estágio, né? Então, o Inter, eu não nem falo, entendeu? Então, são essas extremidades, né? De um lado, os times saneados e de outro, os times que estão
buscando aí sobreviver, devendo mais e mais. Então, eu acho que solucionando isso, equalizando isso, o futebol brasileiro, a tendência é que melhore a qualidade e fique ali mais próximo ali dos europeus ali nos campeonatos dos melhores campeonatos, né? A gente espera que isso aconteça em breve, né? Então, assim, espero que essa reestruturação venha para fazer parte de uma realidade do futebol brasileiro que hoje precisa. Eu acho que e aí vai envolver muitas coisas, patrocinadores, investimento, administração, assim, o time que soubesse organizar, né? O time que tem, óbvio, o time que tem mais torcida, eles acabam saindo na vantagem, né? Por causa da venda e tudo mais. Mas eu acho que os times eles têm condições sim de fazer uma boa gestão e ter bons times aí competitivos no cenário nacional e mundial, né, meu? Show de bola, Samuca. E aí, quer deixar teu pitaco da escalação do Mengão, meu amigo, para quarta-feira, pra gente encerrar esse vídeo, meu amigo? Cara, para mim nada muda, só vai sair o Danilo ali na zaga, eu acho que vai voltar o Léo Ortiz. Acredito que ele entre com Plata mesmo de centroavante, Carrascal e Cebolinha. E o restante do time é a mesma formação. Pô, e falando que no outro jogo eu me assustei, meu amigo, porque eu olhei a escalação antes do jogo contra o Pirâmides e tava lá Emerson Royal. Eu falei, perdemos, perdemos. Tá Só que quando saiu a maluco. escalação oficial, eu vi o Varela, eu falei, graças a Deus. Mas era só para complementar, mas eu acho que a escalação vai ser a mesma com essas pequenas modificações aí, mano. Eu tô achando que o Flamengo vai vir com o mesmo time que jogou contra o Chelsea, meu amigo. Danilo ali na zaga, o Léo Ortiz tá retornando de lesão ainda, não tá 100%. Pra mim o Danilo tá fazendo diferença, cara. Aquela zaga com o Eu acho que Danilo e o o Léo Danilo. Pereira ali tô muito ajustado também ali, cara. Então eu tô Então, eu acho achando que o Danilo que. ele tá fazendo mais diferença no ataque. Assim, aquela bola do contra-ataque, se você reparou bem, assim, ele perdeu na corrida pro cara muito fácil. Assim, então, assim, nessas horas o Léo Ortiz faz falta. Entende? Então, tipo assim, e o time do PSG, ele vai precisar de alguma disposição ali na zaga, né? Claro que a experiência do Danilo conta, né? Conta muita coisa, mas assim, eu acho que qualquer um dos dois que entraria, eu acho que vai dar conta do recado. O PSG não vai jogar em transição contra o Flamengo, né? O Não, não Flamengo, a vai. tendência é que jogue mais postadinho ali atrás. Por isso que tô achando que o Danilo vai jogar. E ali o ataque deve vir com Plata. Eu tô achando que ele deve vir com o Samuel Lino. Eu acho que vai deixar o Cebolinha no segundo tempo, Também né? acho. Vamos ver aí como é que vai ser Samuel Lino porque já tá mais fresco de Europa. Então deve Uhum. colocar. Eu tô achando que vai Entende o vir estilo com de jogo, né? já entende um pouco mais o estilo de jogo lá, então é um cara que também tem a recomposição muito boa. Então tô achando que ele vai vir com o Samulino ali e vai estar com o Plata também no ataque, né? E do outro lado também deve vir com o Luiz Araújo. Vamos ver. Vamos ver aí, Vamos ver. vamos ver. Talvez o Carrascal ali continue, mas eu tô achando que para questão de movimentação, de marcação, ele deve reforçar mais o time para poder estar lutando mais aí na marcação com o PSG, pelo menos nesse primeiro momento. E aí, sentindo o jogo e tudo mais, deve vir com os demais, com o Carrascal, Bruno Henrique no ataque. Eu acho que é inevitável que ele não vai entrar. E talvez o Pedro, caso o jogo se desenhe ali mais para Pedro, né? Mas eu acredito que não, deve vir com o Bruno Henrique para o segundo tempo e Carrascal para o segundo tempo e deve iniciar com o Plata, com com o Luiz Araújo e do outro lado o, Samulino, né? o Samulino. Samuca, prazer em te ver, meu amigo. Forte Tamo junto, abraço. mano. Meu amigo, se Deus quiser, vamos ser campeões, meu amigo. Se Deus quiser. Rapaziada, aqui o papo é reto, irmão. É direto. Se inscreva no canal, aqui tu tem tua importância, ó. Aqui tu tem tua importância. Tô falando logo. Só comentar, vem que tem aqui, está com ó, o projeto, meu amigo, o projeto é bom. Só vem, se inscreve, comenta, deixa teu like. E ó, brevemente aqui o negócio vai ficar bom, hein? Aproveita agora. Vou me engingar mesmo, tô nem aí, irmão. Vou me engingar mesmo, Samuca. Tô nem aí. Se inscreva, deixa teu like, comenta aí. Porra, comenta, mano. 50 inscritos, ó. Cinquentinha, não é nada. Até final de dezembro, não é nada. Dê o apoio de vocês, beleza, irmão? Samuca, tamo junto, irmão. Vamos com tudo aí. Vamos ver se a gente consegue esse título aí.
E aí, pós-jogo, com certeza vai ter a nossa resenha aí, comemorando mais um título. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, meu irmão. Show de bola, meu amigo. Estamos dando sorte pro Megão, hein? Estamos dando sorte pros caras, irmão. Samuca, tamo junto. Forte abraço, Valeu, irmão. até a Até a próxima. próxima.